Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Hoje, dia 24 de fevereiro, completam 10 dias desde que o Papa Francisco foi internado devido a uma crise grave de bronquite. No início, os médicos mantiveram uma postura cautelosa, mas nas últimas 24 horas, a situação se agravou. Relatórios do hospital indicam que seu quadro piorou e a igreja observa com preocupação a evolução da sua saúde. E agora eu te pergunto, será que os católicos estão realmente conscientes da gravidade desse momento? Ou será que muitos estão tão envolvidos em polarizações políticas e ideológicas que sequer se preocupam em rezar pelo Papa? É impressionante como, ao longo dos anos, a figura do Papa Francisco tem se tornado um divisor de águas dentro da própria Igreja. Muitos católicos, especialmente aqueles mais ligados ao conservadorismo, não escondem sua insatisfação com o pontificado de Francisco. Algumas decisões dele, como a aproximação com governos de esquerda e declarações interpretadas como flexíveis em relação a temas morais, fizeram com que um grupo significativo de fiéis passasse a rejeitá-lo. Mas será que essa rejeição é justificável? Será que isso autoriza alguém a desejar o mal do Papa? Ou até mesmo sua morte? Porque acredite se quiser, tem gente que se diz católica e está comemorando esse momento difícil que ele está enfrentando. E aqui eu preciso ser muito direta com você. Um verdadeiro católico não pode agir assim. Você pode ter suas críticas ao pontificado, pode não concordar com algumas decisões, mas a nossa fé nos ensina que o Papa é o sucessor de São Pedro, escolhido por Deus para guiar a Igreja. Ele não está ali por acaso. Ele carrega sobre si uma cruz que nenhum de nós conseguiria suportar. Ele responde pela Igreja inteira, enfrenta ataques do mundo, da mídia, dos governos e agora está lutando pela própria vida. Eu fico pensando, será que São Pedro, que foi escolhido por Jesus para ser a pedra da Igreja, teria o apoio de todos hoje? Ou será que ele também seria criticado, atacado e rejeitado por alguns que se dizem fiéis, mas não compreendem a obediência e a unidade que Cristo nos pediu? E olha, eu não estou dizendo aqui que todo católico precisa concordar cegamente com tudo que o Papa faz, mas existe uma linha muito clara entre discordar com respeito e cair no erro da rebeldia e da divisão dentro da própria Igreja. Porque se um católico deseja a morte do Papa, ele já saiu completamente da fé católica e entrou em algo muito perigoso, algo que não vem de Deus. Então, neste momento, a nossa missão não é julgar, não é atacar, não é espalhar ódio. A nossa missão é rezar. Se o Papa Francisco ainda está vivo, é porque Deus tem um propósito. Se ele tem que se recuperar, que seja pela vontade de Deus. Se for a hora dele partir, que seja na misericórdia divina. Mas o nosso dever como católicos é orar pela sua vida, sem nos deixarmos contaminar por divisões que só afastam a Igreja daquilo que realmente importa, a salvação das almas. Diante da piora no estado de saúde do Papa Francisco, o que mais me impressiona não é apenas as preocupações de milhões de fiéis em todo o mundo, mas também a divisão dentro da própria Igreja. E essa divisão se torna ainda mais evidente quando vemos que há católicos que, em vez de rezarem pela recuperação do Papa, preferem espalhar o ódio e desejar sua morte. Sim, por mais absurdo que isso pareça, existem grupos dentro do catolicismo que não apenas criticam o pontificado do Papa, mas chegam ao extremo de torcer para que ele não sobreviva a essa internação. E isso revela um problema muito mais grave do que apenas discordâncias teológicas ou ideológicas. A Igreja Católica sempre teve debates internos, sempre houve discussões sobre a melhor maneira de conduzir a doutrina e a evangelização.
Mas o que estamos vendo hoje é algo diferente. É uma polarização que faz com que muitos esqueçam completamente o que significa ser católico. E aqui eu te pergunto: onde foi parar a caridade? Onde foi parar o amor pelo próximo? O Papa Francisco pode não ser o Papa que alguns gostariam que fosse, mas ele continua sendo o líder visível da Igreja, o sucessor de Pedro, o vigário de Cristo na Terra. Se um católico não consegue compreender isso, então talvez precise rever sua fé e se perguntar se está realmente seguindo os ensinamentos de Cristo ou apenas suas próprias opiniões pessoais. E não estou dizendo que não pode. Toda autoridade pode ser questionada, mas com respeito. O próprio Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre a obediência devida ao Papa. E vários padres, incluindo o padre José Augusto da Canção Nova, já alertaram sobre o perigo de uma postura rebelde dentro da Igreja. Agora, por que essa rejeição ao Papa Francisco cresceu tanto? Muitos apontam sua proximidade com líderes políticos de esquerda, especialmente com o presidente Lula, como um dos principais motivos para essa insatisfação. Há aqueles que o chamam de Papa comunista e dizem que ele está conduzindo a Igreja para um caminho perigoso. Mas será que essa acusação é justa? Será que o papel do Papa não é justamente dialogar com todos, inclusive com aqueles que têm visões políticas diferentes? O próprio Jesus Cristo não se afastava de publicanos, fariseus e pecadores. Ele conversava com todos, porque sua missão era salvar almas, não fazer política. O problema é que muitas pessoas misturam sua fé com sua visão política. Isso gera confusão, porque no fundo, quando alguém deseja a morte do Papa, apenas por discordar de suas posições políticas ou pastorais, essa pessoa está colocando sua ideologia acima do Evangelho. E aqui faço um alerta. O diabo é o maior interessado em dividir a igreja. Ele quer ver católicos brigando entre si, quer ver fiéis se afastando do Papa, quer ver a unidade da Igreja se despedaçar. E muitas vezes ele usa as próprias paixões políticas das pessoas para fazer isso. E se você tem críticas ao Papa Francisco, você guarde para você, mas jamais se esqueça que ele precisa das nossas orações. Ele está idoso, doente, carregando um peso que poucos conseguiriam suportar. E independentemente de qualquer coisa, ele continua sendo nosso Papa. Então, nesse momento tão delicado, o que Deus espera de nós? Que sejamos mais um na multidão de julgadores? Ou que sejamos verdadeiros cristãos rezando pelo Papa e confiando na vontade de Deus? Nos tempos atuais, em meio às tantas vozes discordantes e a polarização dentro da própria Igreja, uma pergunta essencial precisa ser respondida. Afinal, qual é a verdadeira posição da Igreja Católica sobre o Papa? Será que podemos simplesmente ignorá-lo ou rejeitá-lo por não concordarmos com sua maneira de governar a Igreja? E aqui está um ponto crucial que muitos católicos, infelizmente, ignoram ou distorcem. A obediência ao Papa não é uma opção, não é uma questão de gosto pessoal ou de afinidade ideológica. A obediência ao Papa é um princípio fundamental da fé católica, algo que está enraizado nas Escrituras, na tradição e nos documentos da Igreja. Quando Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como diz em Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele não estava dando uma sugestão, ele estava estabelecendo a base da autoridade na igreja. Pedro e seus sucessores, os papas, receberam essa missão divina. Isso significa que, independentemente de quem esteja no trono de Pedro, a instituição do papado continua sendo sagrada e indispensável para a igreja. Mas aí entra um dilema moderno. Muitos católicos parecem achar que podem escolher quando seguir o Papa. Se ele diz algo que agrada, ótimo. Ele é o líder da igreja.
Mas se diz algo que vai contra suas opiniões pessoais, então ele passa a ser tratado como um herege, um usurpador ou até mesmo um inimigo da igreja. Isso não é catolicismo, isso é protestantismo disfarçado. E não sou eu quem digo isso. O próprio Catecismo da Igreja Católica deixa claro que o Papa possui primazia universal e que ele deve ser respeitado e seguido pelos fiéis. No parágrafo 882, o Catecismo afirma: o Papa, Bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade, tanto dos bispos como da multidão dos fiéis. Ou seja, atacar o Papa significa atacar a própria unidade da Igreja. Além disso, o Código de Direito Canônico, no cânon 752, ensina que mesmo quando o Papa não está falando de maneira infalível, os fiéis devem dar um assentimento religioso da inteligência e da vontade aos seus ensinamentos. Ou seja, ainda que um católico tenha dificuldades com algumas posturas do Papa Francisco, a atitude correta não é rejeitá-lo, mas sim buscar compreender sua posição à luz do magistério da Igreja. Mas por que então vemos tantos padres, bispos e leigos atacando o Papa? Porque vivemos tempos de grande confusão espiritual. Muitos estão se deixando levar por narrativas políticas e ideológicas e se esquecendo de que a Igreja não é um partido político. A Igreja é o corpo místico de Cristo e o Papa é seu chefe visível. E aqui eu preciso ser bem direta. Querer um Papa que pense exatamente como você quer, que só diga o que você gosta de ouvir, não é fé, é soberba. Não somos nós que moldamos a Igreja conforme nossas opiniões. Somos nós que devemos nos moldar conforme a Igreja nos ensina. O próprio padre José Augusto da Canção Nova fez uma forte exortação sobre isso durante a missa. Ele alertou os fiéis que rejeitar o Papa significa rejeitar a própria estrutura da Igreja. Ele lembrou que muitos católicos hoje agem como se fossem donos da fé, escolhendo quais partes da doutrina seguir e quais ignorar. E vejam a ironia: os católicos que mais se dizem preocupados com a destruição da Igreja são os mesmos que trabalham contra a sua unidade. Rejeitar o Papa não fortalece a Igreja, pelo contrário, isso enfraquece a fé e abre espaço para divisões e até para heresias. Vejam agora um trecho do padre José Augusto falando sobre isso de forma totalmente séria. Nós precisamos rezar pelo Santo Padre. O Santo Padre é o Santo Padre, é Ele. Se eu não estiver unido a Ele, eu estou fora da igreja. Aí tem gente que um dia falou: olha, Padre Augusto, naquela oração lá não fala para Francisco, não. Ele quer que eu fale a quem? O diabo? É o Papa Francisco, em comunhão com o Papa Francisco e em comunhão com o meu bispo, Vladimir. Porque tem uns católicos por aí que são tão piedosos, eu fico assim, rapaz, quando eu vejo eles, eu fico tão assim, eu me sinto o pior dos padres, de tanta piedade que eles têm, mas eles são piedosos, que eu fico assim, meu Deus, eu não vou chegar no grau dessa piedade dessas pessoas, não. Eles são tão piedosos que eles estão dizendo que nós não temos Papa mais. O último Papa foi Pio XII. De Pio XII para cá, não tem mais ninguém, não tem mais Papa. Então, se não tem mais Papa, acabou a sucessão apostólica, a igreja está sem Papa. Aí estão dizendo também que de lá para cá, todos os que foram ordenados não são padres. E então eu estou frito. Eu sou um herege. Quando eu imponho as mãos para a consagração, não acontece não. É fantasia. Vocês acham que eu estou brincando de ser padre? Então, qual deve ser nossa postura diante do Papa Francisco, especialmente neste momento de fragilidade em sua saúde? A resposta é simples: oração e respeito. Se você tem críticas, que sejam feitas com caridade, sem cair no erro da desobediência.
Se você tem dúvidas, busque respostas nos documentos da igreja, não em teorias conspiratórias na internet. Mas, acima de tudo, lembre-se de uma coisa: a Igreja Católica não é uma democracia. O Papa não precisa da nossa aprovação, ele precisa de nossas orações e do nosso apoio, porque a sua missão é árdua e a sua cruz é pesada. E se realmente amamos a Igreja, devemos permanecer fiéis a ela, independentemente de quem esteja no trono de Pedro. Diante dessa realidade, fica a pergunta para você: qual é a sua postura diante desse momento difícil para a Igreja? Você tem rezado pelo Papa Francisco ou tem se deixado levar pelo ódio e divisão? Lembre-se, a Igreja sempre enfrentou crises, mas a promessa de Cristo é que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Agora é a hora da unidade, da oração e da confiança em Deus. Se você concorda que devemos rezar pelo Papa Francisco, pela sua saúde, compartilhe esse vídeo para que mais católicos entendam a verdade e assumam sua missão de intercessão. Não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, comente de onde está nos assistindo, gostamos muito de saber aonde o conteúdo está chegando e deixe seus pedidos de oração, colocaremos todos na oração da madrugada. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.